Então, eu coloquei aqui agora técnicas de criação de espetáculo, né, e alguns problemas que são comuns, que você pode se deparar com eles. Primeiro que eu coloquei aqui, imagina que você está montando, né, aí um espetáculo. Aqui, alguns dessas observações, alguns desses itens aqui, podem falar para o caso de você estar montando um duo ali. Não tem, pode acontecer. Mas eu coloquei de uma forma geral para um espetáculo que você consegue abranger mais informações. Então imagina que você está montando um espetáculo e você vai se deparar com essas situações aqui. Primeiro que eu coloquei, aluno, profissional de dança e professor. Então imagina, você é o coreógrafo e você tem ali, eu estou rindo porque eu já passei por isso, assim, é complicado lidar com artistas, né? E artista que eu falo, o aluno é um artista, no momento que ele entrou para dançar, ele é um artista. Eu considero assim. Então você está no mesmo grupo, você vai fazer um trabalho coreográfico, você tem essas três situações diferentes, três seres diferentes. O aluno, se ele é um aluno iniciante, ele te ouve mais. Se ele é um aluno adiantado, ele já tem lá a vaidade dele, mas ele já enfrentou algumas dificuldades, um aluno bem adiantado, tá? Ele já enfrentou lá algumas dificuldades e dá para levar. Se ele é um aluno intermediário, eu considero esse o pior, desculpa, você que é intermediário, não estou falando que você é pior que os outros, eu estou falando é o mais difícil, pior nesse sentido, difícil de lidar com essa situação, porque o aluno intermediário, ele está saindo do básico, mas a vaidade dele, assista lá a palestra que a gente faz, você vai entender o que acontece na sua mente, o que acontece na mente de uma pessoa para ela desenvolver essa vaidade exacerbada. Então ele tem uma vaidade, ele acaba achando que ele sabe mais do que realmente ele sabe, então você tem que lidar com esse tipo de aluno. Se o cara já for profissional de dança, aí ele está misturado no meio dos alunos, a vaidade dele vai causar dificuldades para você entrosar, porque ele sempre vai achar que ele é superior ao outro, tem essas coisas, assim, é difícil você não se deparar com isso. E o professor mais ainda, né? Ele vai achar que é professor de todo mundo, vai achar que inclusive pode causar dificuldade para o próprio coreógrafo, porque somente se forem alunos dele, que é o mais acontece. Então, se o coreógrafo é um coreógrafo diferente do professor, ele não é o próprio professor, o professor vai querer manter aquela distância entre ele e os alunos, dependendo da forma como ele pensa, da vaidade. Então, isso é um problema que você pode ter que se deparar com isso se você for um coreógrafo, for contratado ou chamado para fazer esse trabalho aí. Um outro item esse trabalho coreográfico que você vai fazer é só o entretenimento, é só para entretenimento, quer dizer, ele é para entretenimento ou ele é só a arte pela arte? Você vai fazer porque é a arte pela arte, a arte não precisa ser explicada, ela está ali e pronto. Ou é como entretenimento, precisa decidir isso aqui. Às vezes cria um pouco de conflito nisso, você fica, define isso antes, tá? Outro item que eu coloquei, espetáculo de dança. Espetáculo de dança pode ser o seu espetáculo de dança. Você pode estar inserido num espetáculo de dança que não é propriamente você que é o produtor, você que é o diretor, mas você está inserido nele, está trabalhando, está montando o seu trabalho coreográfico de acordo com o tema. Não esqueça daquele roteiro. Isso é uma coisa. Você participa do tema. É um festival de dança. Festival de dança é diferente. Eu, por exemplo, eu fiz aqui em Petrópolis o Baila em Petrópolis. Ele tinha até um nome, eu misturei de propósito. Dá para ver aqui? Vou botar aqui. Ele era assim, ó, Baila em... Esqueci do I ali, desculpa. Em Petrópolis. Então, eu misturei aqui espanhol, inglês e dei um nome assim. Isso era um festival de dança, ele não tinha um tema específico. Eu convidei
fiz 2 edições. Eu convidei dançarinos, bailarinos de várias modalidades de dança para eles participarem, eles levarem um trabalho coreográfico deles. Não tinha um tema a seguir. Era totalmente... era misturado mesmo. Então foram algumas apresentações de dança do ventre, dança cigana, dança de rua, balé, jazz, teve contemporâneo, teve dança de salão, e convidados que vieram de outros municípios, vieram do Rio. Então, isso é um festival de dança. Então, se você vai montar um trabalho coreográfico para um festival de dança, é diferente do espetáculo que tem um tema, você pode fazer de uma outra forma. É show para turista? Show para turista precisa fazer uma ideia diferente, né? Você tem... os turistas estão ali, eles querem... O cara quer festa. Então, se você tiver oportunidade, se você já tem pronta, se você tiver a oportunidade de montar uma coreografia para um show para turista, ele tem que ser feito diferente, né? Sempre com o nível, eu digo, de festa, né? É uma ideia assim. Ou se é colagem de números, você vai pegar um trabalho de repertório, né? Pegou um trabalho que já é pronto e vai transpor para a sua companhia de dança ou para você, e vai dançar uma coreografia que não é sua. Você pode mexer um pouco nela e sempre dê os créditos, por favor, tá? Se for esse caso. Eu coloquei outro item, bom gosto versus cafonice. Eu coloquei lá no início, tem os 4 Bs, lembra? Um deles é bom gosto. Eu coloquei assim, você tem que ter bom gosto para fazer as coisas. Mas dependendo do tema, dependendo da sua ideia, o bom gosto pode ser que seja necessário você ser cafona. Cafona na hora de montar. Por exemplo, eu montei uma coreografia de salsa que tinha uma eu falei que fazia sempre introdução contra o ritmo. Eu coloquei como introdução, aí não era nem um ritmo em si, era uma música mexicana muito louca. E o cara dava uns gritos. Então, eu criei um personagem para dançar aquela coreografia. E depois entrava a salsa. E eu dançava a salsa com o mesmo... Aí a salsa não era aquela música maluca lá, era uma salsa até difícil de dançar. Dancei... a coreografia foi montada, quem conhece salsa aí, eu dancei no tempo 2 da música, que tem uma outra pegada, mas aquele personagem do início da música, que levava acho que quase 2 minutos, fazendo um monte de maluquice no palco, ele permaneceu dançando a salsa, porque no final, acabava a salsa, retornava aquela música louca, e eu precisava daquele personagem de novo. E durante a salsa, eu mantive o personagem com aquela mesma pegada do início, quer dizer, a música era super rápida e tal, mas a gente continuou brincando, era uma brincadeira. E ele, assim, esse personagem, a menina não estava bem vestida, mas esse personagem da salsa, ele era extremamente cafona, uma calça xadrez larga, um óculos fundo de garrafa, que eu quase passei mal depois, eu me sentia muito mal depois que eu dançava, porque aquele óculos de camelô mesmo, tinha um fundão de garrafa, aquilo dá um enjoo incrível. E todo estranho, cara, a camisa... Era super cafona, era o retrato da cafonice, mas a cafonice cabia ali, era um bom gosto inserido naquele contexto, já que eu estava usando aquela ideia daquela música mexicana. Então, às vezes bom gosto é a própria cafonice também, dependendo do contexto, tá ok? Interpretação maldosada, eu falei um pouco sobre isso, né? É o diretor cênico. Observar, trabalhar para você colocar a tua interpretação no ponto. Se passar do ponto, fica over. Se ficar menos, ela fica under. Então, você mata a coreografia por causa da interpretação mal dosada. Eu falei sobre isso aqui anteriormente, né? Não vou nem me estender muito agora. Mas é um problema que você tem que pensar. É um problema que pode acontecer se você não trabalhar isso aqui. Tá? Se for dança de salão, se for um ritmo, se for samba,
Estude qual é a característica do samba, veja qual é o tema, como está inserido e dose a tua interpretação de acordo com o contexto que você tem. Tá? Porque senão você acaba atrapalhando o teu trabalho, atrapalhando o espetáculo, você vai perdendo com situações assim. Falta de diferencial, eu acabei falando sobre isso também. Né? O cara que está no baile de dança de salão, para todo mundo, aí ele dança, ele faz as mesmas coisas que as pessoas estavam fazendo, ou seja, não tem diferencial nenhum. Ou ele faz a mesma coisa que um outro já dançou. O cara assistiu o espetáculo e viu ele fazendo a mesma coisa. Hoje em dia, comunicação está assim, ó. Então, você tem que ter um diferencial. Não só nos movimentos, né? Então por isso você tem aquela fase de experimentação, você criar luz, você criar movimentos, fazer releitura. Lembra que você só pode fazer releitura do que já foi lido. Fazer uma releitura, porém, criar coisas novas em cima disso também. Então, esse diferencial, nesse sentido, e o diferencial na interpretação, na técnica. Então, você vai dançar num festival de dança, vai dançar o outro lá que não quis estudar técnica. Então, ele dança de uma forma. Você vai lá, você que está buscando conhecimento, você vai dançar, você cria às vezes ele dançou o mesmo ritmo que você, né? É um festival que cara, vai ter 2 pessoas de dança de salão, 2 pessoas dançando bolero. E aí, você vai com uma técnica extremamente apurada, você observa tudo isso aqui, o outro dançou bolero, não importa que ele fez passinhos assim, você fez assado. Quem está assistindo vai sentir aquela diferença enorme desses dois trabalhos. Você tem que ter esse diferencial. Não, eu não estou dizendo que eu não faço isso. Eu não olho para o outro para saber onde eu tenho que ir. Eu olho para mim mesmo, eu tenho que vencer a mim mesmo, o que eu tenho que vencer nos meus obstáculos. O meu tempo é ocupado, eu tenho que dispor a minha energia para melhorar quem eu sou, para melhorar sempre o meu trabalho. Então, é uma luta comigo. Eu não posso perder tempo e ficar olhando o que o outro está fazendo. Mas no resultado final, isso acontece. Se você é uma pessoa que busca, e o outro não, vai dar esse diferencial. Mas o diferencial, eu quero dizer assim, para mim, eu dancei hoje, quando eu dançar daqui a 6 meses, tem que ter um diferencial para mais, para melhor. É nesse sentido. Tá ok? Não só das outras pessoas, como de você. Eu falo assim, muitos podem querer o que você tem, mas poucos querem pagar o preço. Quando souberem o preço que você pagou, poucos vão querer pagar também. Então, mira em você, segue o caminho e você fazendo isso, você está sempre evoluindo. A questão é essa, evoluir. A falta de clareza e fidelidade. A proposta em relação ao tema. Qual é a tua proposta? A proposta é só o ritmo? Tá, mas se a proposta é o ritmo, ou se a proposta tem um tema no espetáculo, você tem que seguir esse tema. Se é aquele ritmo, você tem que seguir a história daquele ritmo. Se a sua ideia é seguir a história daquele ritmo com um enfoque contemporâneo, tudo bem, mas não fuja a essa proposta. Não pode se perder. Você às vezes começa bem, daqui a pouco você começa dá para perceber, quem conhece, dá para perceber que ele começou a coreografia legal e no meio do caminho ele começou a encher linguiça. Então, não sabia o que fazer, começou a encher linguiça. Mostra essa clareza na apresentação do teu trabalho. O tema é esse, eu estou fazendo inserido no tema, eu estou seguindo o contexto, ok? E são problemas que podem acontecer, que podem determinar aí o fracasso ou o sucesso do teu trabalho. Superestimar a capacidade dos bailarinos, eu falei lá, quando eu falei conteúdo que alimente o bailarino, isso é um trabalho para o diretor cênico. Então, o coreógrafo, ele tem que pensar, ele tem a criatividade. Veja que quase uma dicotomia, né? Você tem ali a tua criatividade a respeito do tema, e às vezes você cria coisas muito loucas. E o material humano que você tem, às vezes, ele não pode executar aquela ideia que você teve, não fica legal. Então, você superestimar a capacidade dos bailarinos
pode pegar uma ideia que você teve que era boa e o resultado não ser ruim, e às vezes não é culpa nem dos bailarinos, não. A culpa foi sua que criou coisas, né? Um desembestar do virtuosismo, né? Hoje em dia está assim, né? As pessoas querem inventar roda às vezes, né? Então querem fazer coisas loucas assim para criar um diferencial, e às vezes não é isso. E criam coisas que destroem corpos. O cara tem que virar um atleta para ele suportar ideias que, na verdade, elas foram está superestimando as pessoas. Então, o coreógrafo ele tem que ter esse feeling de perceber até onde pode ir. Tá ok? Uma outra aqui, deixa eu ficar aqui. Dançar separado em excesso, aí no caso de dança de salão, né? Tá dançando lá, separa, junta de novo. A dança de salão é assim, junta de novo. Se a ideia a ideia que você propôs é contemporânea, totalmente contemporânea, tudo bem. Mas cuidado, para não ficar... Às vezes, uma apresentação de dança de salão, o cara começa aqui, aí separa e vai até o final da música separado. Prestar atenção nisso, né? Para não exagerar nisso aí. Dançar para o público em excesso. Opa, comi uma letra aqui, que beleza. Para. Desculpa aí se tiver comido alguma letra, está escrevendo rápido. Perdão. Dançar para o público em excesso, eu não vou ficar aqui dançando assim o tempo todo. Estou falando no caso de dança de salão, né? Eu estou aqui dançando, eu tenho que ter alguma atenção com quem está dançando comigo. Eu estou dançando com ela. Eu não peguei aqui, ela me pegou e eu peguei ela para a gente, só um usando o outro para poder ficar olhando para o público. Excesso também não é. Você tem que interagir com o público, ótimo. Mas eu não vou passar a música inteira assim. Só porque samba é alegre eu vou ficar rindo. Soa falso, soa artificial. Cuidado com isso, tá bom? Quer dizer, presta atenção nisso. Desconhecimento do contexto histórico é aquela coisa, não pesquisou sobre o tema, não pesquisou sobre a biografia daquele personagem, não pesquisou sobre a história do ritmo. Então, fica uma coisa totalmente desconectada, né? O tema é circo. Aí bota o cara lá vestido de palhaço e dança um samba como se estivesse dançando aqui na escola, ou se ele estivesse dançando com uma roupa de samba mesmo. Qual foi como ele conseguiu colocar aquilo ali? Como ele quer colocar aquilo ali no contexto? Fica solto. Só para dizer assim, tá vestido aqui porque o tema é circo, entenderam? Estereótipos, eu falei sobre isso também, né? Quebrar alguns, quando eu falei sobre o torto, quebrar alguns estereótipos, né? Se a sua ideia for contemporânea, você quebrar alguns estereótipos, né? Não ficar na caixinha, não seguir porque todo mundo faz. Entende? Nós falamos sobre isso. Mas são situações que podem te ajudar ou causar problemas. Você pode ter são coisas, situações que você precisa resolver durante esse trabalho aí. Veja que é complicado, né? No início eu falei aqui, parece que coreografia era só montar uma sequência de passos que eu conheço. Não, olha só quanta coisa. E aqui é um resumo do resumo. Falta de visão espacial. O coreógrafo tem que ter uma visão espacial, né? Eu falei sobre deslocamento. Espacial não é só fora do chão, não. Deslocamentos circulares, deslocamentos em diagonais, usar a profundidade do teu espaço coreográfico. Vai lá, vem aqui. Tudo bem, né? Usa o espaço lateral. Não vai entrar pela coxia dentro, mas usa tudo isso. Então, tem que ter essa visão espacial. Se for fazer pegada, cuidado com isso. Eu fui dançar num lugar uma vez que o teto era baixo, a menina subia aqui. Eu fiquei pensando 50 vezes se eu ia mudar aquilo, porque o local ali não favorecia, mas tudo deu certo. E não estou aqui para falar sobre isso, né? Então, a visão espacial é fundamental para um coreógrafo. E aqui, coreógrafo versus diretor versus bailarino criador. Você vai estar num ambiente, o coreógrafo, com o diretor daquela companhia de dança, que pode ser que seja o professor deles, e os bailarinos, que eu falei sobre criador, né?
Aí aquele bailarino criador, eu faço dessa forma.